Senhor. Ó Deus, nesse momento, ó Deus, queremos dar graças, Senhor. Graças, ó Deus, pela essa oportunidade, ó Deus, que nos dá, Senhor. E neste momento, Senhor, apresento, ó Deus, os dizimistas e ofertantes dessa noite, ó Pai. Ó Deus, que venha prosperar, que venha abençoar, Senhor Deus. E também abençoa, ó Deus, entrega aqueles, ó Pai querido, que não pôde ofertar, ó Deus. Mas que nesta noite, ó Deus, venha dar a sua melhor glória. Por isso, ó Deus, fica conosco. É a oração que eu oro e agradeço pela essa oportunidade. Amém. Glória a Deus. Papai está na casa. Eu sinto Ele aqui. Feche os seus olhos. Olhe para os céus. Senhor, nosso Deus, imunda este lugar, ó Deus. Para Ele são todas as coisas, porque dele e por Ele, vem, Espírito Santo. Imunda esse lugar, Senhor. Fala conosco nessa noite, Deus. Precisamos de Ti, Senhor. A Ele a glória. A Ele a glória. A Ele a glória. Pra sempre. A Ele a glória. A Ele a glória. Pra sempre. Aleluia. Glória a Deus. Eu sinto Ele aqui, ó. Insondável seu juízo e os seus. A Ele a glória. Pra sempre. Aleluia, Jesus.
Cumprimento a igreja na paz do Senhor. A você de casa também, a paz do Senhor. Você que nos assiste. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 14. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 14. Então Pedro se levantou junto com os outros 11 apóstolos, e uma voz bem alta começou a dizer à multidão: meus amigos judeus e todos vocês que moram em Jerusalém, preste atenção e escute o que vou dizer. Essas pessoas não estão bêbadas como vocês estão pensando, pois são apenas 9 horas da manhã. E o que de fato está acontecendo é que o profeta Joel disse: é isto o que eu vou fazer nos últimos dias, diz Deus. Derramarei o meu espírito sobre todas as pessoas. Os filhos e as filhas de vocês anunciarão a minha mensagem, os moços terão visões, os velhos sonharão. Sim, eu derramarei o meu espírito sobre os meus servos e as minhas servas, e naqueles dias eles também anunciarão a minha mensagem. E em cima dos céus eu farei com que apareçam as coisas espantosas debaixo da terra, farei milagres, haverá sangues e fogos e as nuvens de fumaça. E o sol ficará escuro e a lua tornará-se de cor de sangue, antes que chegue o grande e glorioso dia do Senhor. Então todos que pedirem ajuda do Senhor serão salvos. Atos 2, 1. Enquanto chegou o dia de Pentecostes, todos os seguidores de Jesus estavam reunidos no mesmo lugar. E de repente veio um céu de um barulho de que parecia de um vento soprando muito forte. E esse barulho encheu toda a casa aonde estavam assentados. Amados, estamos diante de mais um elo de uma campanha, 50 dias de Pentecostes, onde foi ministrado várias vezes aqui palavras referentes a esse dia, onde a irmã falou sobre o de repente do Senhor naquele momento. Atos dos Apóstolos também poderia falar o ato do Espírito Santo. Atos dos Apóstolos não tem fim, não tem um amém no final. Atos dos Apóstolos tem um ponto, e a continuidade de Atos dos Apóstolos está aqui nessa igreja nessa noite. Atos dos Apóstolos narra a saga da igreja antes da chegada de Paulo na capital, que na época chamava Roma. Atos é um documentário sobre as obras de Cristo, o Messias, o Filho de Deus, começou a realizar na terra e mais tarde continuou através do Espírito agindo na vida dos seus discípulos em toda a parte do mundo. Atos dos Apóstolos, onde foi os mesmos Espíritos que habitou na vida de Lucas, Paulo, Pedro, Estevão e todos os demais servos do Senhor, que habitam os crentes sinceros, será assim, até a gloriosa volta de Jesus. O tema dessa mensagem: o reino de Deus chegou entre nós. O reino de Deus chegou entre nós. E nessa parte, no versículo 14, é a parte que desperta um homem no meio desse povo que estava sentado, que recebeu o Espírito Santo. Um homem chamado Pedro. Ele se põe de pé, porque o povo estava sentado. E o ministrante, ele ficava de pé. E quando se questionaram que homem, o que estava acontecendo, que o povo estava embriagado, era apenas 9 horas da manhã, era o questionamento que tinha acontecido. Mas isto já tinha sido profetizado há mais de 400 anos atrás pelo profeta Joel, que esse dia ia chegar. A descida do Espírito Santo não aconteceu simplesmente nesse ato dos Apóstolos 2, aconteceu lá atrás também.
Mas teve um momento que ele parou de falar com o povo. Mas foi profetizado que ia chegar esse dia. E esse dia chegou. Pedro era um homem muito simples. Também de 8 ou 80. Mas Deus usava ele. E Deus continuou usando ele. Quando logo começou a zombar, será que esse povo está embriagado? Ela se pronunciou de pé. E se pronunciou. E pondo-se de pé, com os 11 levantou uma voz dizendo: homem das Judeias. E depois falou que veja isso, escutai as minhas palavras. Ele já tinha as palavras na ponta da boca, o que tinha que se falar. E ele falou para aquele povo de uma forma bem forte, que o povo entendeu aquilo que estava acontecendo ali. Ele falou palavras fortes e falou que: homens de Israel, ouve minhas palavras, o Jesus de Nazaré, homens aprovado por Deus entre vós com milagres, maravilhas e sinais, o Deus que entre meio de vós também vos sabeis. Ele sabia, o Pedro, quem era esse Deus, esse homem que passou, que fez milagre. Ele testemunha: sabeis também de vós. O Espírito Santo veio habitar para dar vida ao cristão, ao crente. O Espírito Santo vem para habitar, dar vida, animar os crentes. O cristão. Talvez você não entendeu. O Espírito Santo vem para habitar dentro de mim, dentro de você, para dar vida, para animar. A profecia de Joel e de Jesus se cumpriu com o Espírito Santo, a vinda dele. Se está escrito aqui, pode demorar 400, 500, 100, 10 anos, mas vai se cumprir. O profeta profetizou lá atrás e chegou o dia. O Espírito Santo desceu sobre a casa. Estava no mesmo lugar. Os homens estavam no mesmo lugar. Lucas, em Atos, ele começa a falar em números, 120, ele vai numerando. Mas chega um momento que ele desiste dos números, porque são muitas pessoas, ele começa a falar em multidões. Pedro falou, quando despertou, ficou em pé. Ele começou a falar para aquelas pessoas. No final do que ele falou, o pessoal se perguntou depois: o que vamos fazer? Deixou uma pergunta a ele. Ora, quando ouviram isto, cumpriram-se o seu coração, dizendo Pedro e os demais apóstolos: homens e irmãos, o que faremos? E ele respondeu: o que faremos? Então disse Pedro: arrependei-vos e sejai batizados, cada um em vós, em nome de Jesus, para a remissão dos seus pecados, e receberei o dom do Espírito Santo. Pedro falou para aquele povo: se arrependa-se. Nós acabamos de cantar: enche-me, Espírito Santo. E nós enchemos, saímos por essas portas. E o que nós estamos fazendo que está cheio? O mesmo Pedro falou que não tem ouro nem prata, mas que eu tenho te dou. Ele compartilhou o que ele tinha. A pergunta: será que nós estamos compartilhando aquilo que estamos recebendo? Ou nós só estamos cantando enche e só? Pedro estava cheio, até a tampa. Ele falou para aquele povo, no final dessa pregação dele, 3.000 almas se converteram. 3.000 almas se converteram naquele momento, se ficaram cheios do Espírito Santo.
essa fonte de poder que Deus se manifesta, forma-se que todos entendem. Essa fonte de poder que Deus se manifesta, que todos entenderam. Pedro pregava o evangelho de salvação. Esse momento, esse encontro, aonde recebeu o Espírito Santo, ele teve o poder de transformar, de salvar. Pedro falava, se arrependa-se. Pedro falava para si, era o evangelho Cristo como centro. O evangelho pregava de uma forma que todos que mudassem os seus pensamentos sobre salvação. Conversão não é só curvar, conversão é mudar de postura, mudar de atitude. Nós precisamos nos arrependermos dias por dias. Que essa unção, que esse poder que desceu sobre aquele povo, ele encontrou corações abertos de 3.000 pessoas. E essas 3.000 pessoas foram se multiplicando, porque o Espírito Santo nos proporciona o nascer de novo. Quer ser cheio do Espírito Santo, nasça de novo. Quer ser cheio do Espírito Santo, nasce de novo. Volta primeiro ao amor. Quando eu recebi o convite para ministrar uma palavra numa quinta-feira, meu Deus, o que eu vou falar para a igreja? Eu fiquei ansioso durante o dia, inquieto. Mas durante a ministração, antes da minha palavra, o Senhor falou para a igreja aquilo que é a continuidade agora. Nasça de novo. O Espírito Santo proporciona o nascer de novo. Profetizar as grandezas de Deus em todas as nações, aquele povo fez isso. E o que fazer com esse Espírito Santo? A igreja vivia o evangelho de amor, de harmonia, de comunhão, que transbordava a alegria. Essa foi os primeiros cristãos, depois dessa pregação. Eles, a igreja, vivia em evangelho com amor, com harmonia, com comunhão, na comunhão do partir do pão, de oração. Estamos vivendo isso hoje. A igreja está vivendo isso hoje. Estamos compartilhando a comunhão do partir do pão, das orações. O povo compartilhava, fazia uma ação social. Quem era rico compartilhava com o que tinha menos. Sentava em casa, em comunhão, ceavam juntos. Esse era o efeito do Espírito Santo que desceu. Esse foi o impacto que o Espírito Santo causou. O avivamento. A igreja se reunia com o amor de Cristo em seus corações. Aquele pescador, aonde ninguém dava nada por ele, transformou nesse pregador de 3.000 almas inicial. O que aprendemos com isso? Talvez ninguém dá valor a cada um de nós às vezes. Mas não se preocupe não. Se papai gostou de você, irmão, se papai gostou de você e te encontrou, ele vai fazer a obra, ele vai usar de melhor a forma que ele quiser. Não se preocupe o que pensa de você ou de mim, não se preocupa. Simplesmente vai. Só joga a rede igual ele jogou. A unção encontrou, ele se posicionou e falou para aquele povo. E aquele povo foi multiplicando, vivendo esse amor, recebendo aquilo que realmente desceu lá em cada um. O despertamento de Pedro, que estava todo mundo sentado e olhado para ele e falaram: estão embriagados 9 horas da manhã. Muitas vezes nas nossas vidas também somos assim. 9 horas da manhã ir para a igreja, para a Santa Ceia, orar das 7h30, às 8h30, sair daqui 11 horas. Muitas pessoas questionam isso para nós. Eu sinto Deus aqui.
Mas essas mesmas pessoas que zombam são as mesmas pessoas que ligam para o seu telefone e falam: ora por mim. São as mesmas pessoas que mandam WhatsApp: ora por mim. São as mesmas pessoas que ligam para você: eu preciso de uma oração. Pedro pregou. 3.000 almas se converteram. Multidões. Multidões. E essas multidões chegam em 2021. Neste dia, 8 de agosto, está aqui o fruto de uma dessas pregações. Nós, neste templo, neste lugar, todos reunidos no mesmo lugar. Todos reunidos no mesmo lugar, ouvindo, louvando e adorando o seu santo nome. E a pergunta que eu faço é: o que vamos fazer com esse Espírito Santo? Vamos encher? E vamos ficar cheio? Ou vamos sair por essas portas e compartilhar e falar que Deus é bom? Falar as boas novas. Nasça de novo. Toda vez que eu subo nesse altar, pela misericórdia de Deus que eu sei, eu recebo um convite para ministrar. Ele vem ensinando a Ele a glória. A Ele a glória foi o hino da minha conversão. E toda vez que venho aqui, minhas lágrimas caem, porque eu lembro daquele dia onde minha mão foi levantada e eu aceitei o Senhor Jesus como o único e salvador da minha vida. Então, meus irmãos, abra seu coração. Esta casa é sua. Esta casa é sua. Vamos louvar. Esta casa é sua. Bate no peito. Essa casa aqui, ó. Essa carcaça é do Senhor. Deixa Ele encher. Deixa Ele encher. Deixa o Espírito Santo encher realmente. Deixa o Espírito Santo encher esse coração. Deixa o coração. Enche esse coração com o Espírito Santo. Ah, Senhor. Aqui estão os teus filhos, ó Deus. Enche essa casa, ó Deus. Enche esse lugar. Enche essa casa que nos assiste, ó Deus. Ó Deus, em nome de Jesus. Senhor, enche essa casa. Enche essa casa, Deus. Nós precisamos de Ti, ó Deus. Fique de pé. Abre os teus braços para o céu e fala: enche, Senhor. Enche essa casa. Enche esse coração. Ó Senhor, nós precisamos de Ti, ó Deus. Enche essa casa. Enche essa casa, Senhor. Enche essa casa, Senhor. Senhor, aqui estão os seus filhos, ó Deus. Eu oro, ó Deus, nessa hora, ó Deus, entregando cada um que aqui está, Senhor. Eu não sei, ó Deus, o que se passa nesse coração, ó Deus. Eu não sei o que se passa nesse coração, ó Pai. Talvez seja vazio, ó Deus, desanimado, ó Pai. Mas, ó Deus, eu vim aqui nessa noite falar que o Espírito Santo está nesse ambiente e está à procura desse coração aberto, Senhor. Eu te invoco, Espírito Santo, enche esse coração, ó Deus, enche essa casa, Senhor. Ó Deus, fala, ó Deus, fala com essa pessoa, com esse irmão, ó Deus, que se encontra desanimado, ó Deus. Espírito Santo, enche, ó Deus, enche essa casa.
Em nome de Jesus, eu te glorifico e te agradeço por esse momento maravilhoso, porque eu contemplo a tua presença neste lugar. Amém. Eu agradeço a oportunidade.